peleja, foi pra pelejar. Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear. Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar. Nessa terra, eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar. Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear. A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aprender mais uma vez, vamos aprender mais uma matéria da teologia. Amado Deus, soberano Pai, graças te dou, mais uma vez está aqui para falar da sua palavra. Em teu nome eu te agradeço. Aquelas pessoas que estão ouvindo agora essa leitura e essa matéria, continue abençoando a todos, dando-lhes sabedoria do alto. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar mais uma matéria aqui. A primeira foi a bibliologia, depois a hermenêutica e agora a exegese. Introdução exegese. O que é exegese? Esse termo vem do grego, quer dizer, vem do grego. Exemplo, fora, guiar, ou seja, liberar, liderar ou explicar. A palavra portuguesa exegese é usada para indicar narrativa, tradução ou interpretação. É a gente ler um texto bíblico, dentro da palavra de Deus, tirar de dentro para fora. Extrair, arrancar, significa exegese. Dentro do contexto teológico, a ênfase recai sobre a interpretação de modos formais e explicação que pode ser aplicados a algum texto, a fim de compreender o seu sentido. Na linguagem técnica, a exegese aponta para a interpretação de alguma passagem específica, ao mesmo tempo em que os princípios gerais aplicados de tais interpretações são chamadas de hermenêutica, que ora já lecionei essa matéria anteriormente, depois da bibliologia. A Bíblia, ao mesmo tempo, ela é humana e divina. Exige da nossa parte a tarefa de interpretar. Ela pode ser e é humana e divina. Cabe a nós, a gente, estudá-la e ter conhecimento daquilo que nós estamos passando para outrem. Saber interpretar um determinado texto. Pois bem, todo pregador do Evangelho deve ter por obrigação dominar as técnicas básicas da exegese, sobre a pena de trair o seu real sentido. Todo pregador deveria saber o que é exegese, para saber interpretar um texto que ora está explicando ou ensinando aos seus ouvintes. Deveria todo pregador saber disso, mas felizmente, né? E a importância da exegese. Contraste com exegese. A exegese é a interpretação genuína de um texto, e a exegese é aquela que distorce a verdadeira exegese da palavra de Deus. A exegese, temos provido um artigo separado sobre a exegese. Exegese significa ler o texto, aquilo que alguém quer encontrar ali, mas que na realidade não se encontra no mesmo. Ou então, significa distorcer um texto para adaptar as suas próprias ideias do intérprete. A exegese é a pessoa ler um texto e interpretar do modo dela e dizer, é isso que eu entendo e tem que ser assim e é assim. E as pessoas acreditam porque não examinam a palavra de Deus, como já falei da matéria da bibliologia, São João 5,39, examinar as escrituras, examinar também quem está lendo o texto da palavra de Deus. Está bem explicado? As pessoas lê ao modo delas, sem ter nenhuma base bíblica na palavra de Deus. E as pessoas que não conhecem, não têm conhecimento da palavra de Deus, entendem como aquela pessoa entende, trazendo assim heresia para a igreja, se a pessoa não tem o conhecimento de Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram os intérpretes oficiais da lei mosaica. Os escribas eram seus sucessores, usualmente provinham da seita dos fariseus, que foi a única seita judaica que conseguiu sobreviver à destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. A exegese é uma vivida e criativa imaginação
criaram o Talmud, as interpretações rabínicas do Antigo Testamento, bem como as produções literárias sobre os costumes, a cultura e a lei dos judeus. Eles apelavam muito para a interpretação alegórica, o que abre espaço para os maiores absurdos e fantasias. Esse método também transparece nos escritos de Filo, onde alcançou grande desenvolvimento. Isso foi no Antigo Testamento. E no Novo? Os autores do Novo Testamento nem sempre empregavam textos citados do Antigo Testamento de maneira literal, mas injetaram alguma exegese. Não obstante, há muita exegese autêntica do Antigo Testamento, sobretudo o que tange a esperança messiânica. Algumas passagens empregam a alegoria. Está aí. Vamos agora falar a interpretação da Bíblia. A exegese, o estudante encontrará os mais variados temas, as quais geralmente se alteram em um mesmo livro e até um mesmo capítulo, não apresentando, na maioria das vezes, uma sequência cronológica dos fatos e temas, o que dificulta, em alguns casos, seguir a linha de pensamento do autor. O mais disto, o exegeta, que a pessoa estuda, exegese, deve estar consciente das maneiras básicas de interpretar corretamente as escrituras, de uma forma literal, figurada ou simbólica. A palavra hermenêutica, que eu já falei, a matéria, vem do verbo hermeneu, quer dizer interpretar. E essa interpretação foi estendida diversamente através dos tempos. Por isso apresentaremos aqui diz 3 tipos, mas vou falar dois para a gente ganhar tempo. A rabínica, a protestante e a católica. Vou falar da rabínica e da protestante. A rabínica, exegese rabínica. Os judeus interpretavam a escritura ao pé da letra, por causa da noção da sua inspiração que tinha. Por exemplo, Jesus falou para o homem rico: dá ao pobre o que você tem, a metade do que o que você tem, divide com os pobres. Ele pensou, aquele homem rico, que ia ficar o quê? Pobre. Não é isso que Jesus quer dizer, dá tudo para os pobres. E os rabinos levavam isso ao pé da letra, mas dá tudo que tem aos pobres. Eles levam as escrituras tudo ao pé da letra. Pois bem, se a sua palavra não tinha sentido perceptível, imediatamente eles usavam artifícios intelectuais para lhe dar um sentido, porque todas as palavras da Bíblia tinham que ter uma explicação. Um outro exemplo dos rabinos é mais fácil, voltando ao assunto do rico. Jesus disse para aquele rico, é mais fácil, e aquele rico saiu dali triste, porque eu dividi tudo com os pobres. Isso só foi uma parábola. Aí Jesus disse para os que estavam ouvindo aquela mensagem, está vendo? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os rabínicos levavam isso ao pé da letra. Pois bem, exegese protestante surgiu no protesto de alguns cristãos contra a autoridade da igreja como intérprete fiel da Bíblia. Lutero instituiu o princípio da escritura, traduzindo a escritura sozinha, sem tradição sem autoridade, sem uma prova que não há a própria Bíblia. A partir daquele instante, os protestantes se dedicaram a um estudo mais acentuado e profundo da Bíblia, antecipando-se mesmo aos católicos. Mas o princípio posto por Lutero contribuiu para um desastre hermenêutico, pois ele mesmo disse que cada um interpretasse a Bíblia como entendesse. E isso é como o Espírito Santo iluminasse. Isto fez surgir várias correntes de interpretação, que pode se resumir em duas, a conservadora e a racionalista. Quando Martin Lutero viu aquela situação, quer saber, vocês interpretem a Bíblia como vocês acharem melhor. Isso deu evasão ao Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas, a interpretar a Bíblia como o Espírito Santo quer que nós o interpretamos. Pois bem, ainda falando da exegese, além da exegese, é inútil esperar um delineamento da verdade inteira, por mais exata e complexa que possa ser.
Há coisas que Deus simplesmente não revelou. Deuteronômio 29, 29. Nem por isso devemos diminuir a importância da pesquisa bíblica séria mediante corretos métodos exegéticos. Tem coisas que Deus não revelou para nós. Glória a Deus. E tem pessoas que querem falar algo que Deus não autorizou os seus autores a escrever na Bíblia. Isso não nos pertence. Como diz em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Este princípio vem da Reforma Protestante. O sentido mais claro e mais fácil de uma mensagem explica ao outro sentido, mais difícil e mais obscuro. Este princípio é uma ilação do interior. Jamais esquecer as regras áureas da interpretação. Pois bem, sempre tem em vista o contexto. Lê o que vem antes e depois, se não vira pretexto. Você lê por exemplo, a parábola do rico e sensato. Leia o que vem antes e depois da parábola do rico e sensato, para você saber interpretar o texto. Primeiro, procure o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem em que é figurado. Lê o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Muitas vezes, uma dessas traduções nos traz luz sobre o que o autor queria dizer. Apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. O trabalho de interpretação é científico, por isso deve ser feito com exceção de ânimo e desprendido de qualquer preconceito, o que poderíamos chamar de achismo. Fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstâncias. Por exemplo, você lê um texto e você pergunta a si mesmo ou ao texto: quem escreveu? Por exemplo, o livro de Isaías, quem escreveu? O próprio Isaías. Qual o tempo e o lugar que ele escreveu? Por que ele escreveu? A quem ele se dirigiu? O que o autor queria dizer com aquele texto, com aquilo que ele estava escrevendo? Feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, ele deve ser colocado ao lado e o trabalho exegético recomendado novamente. Usar a Bíblia que contiver o texto mais fidedigno na língua original. Os que não podem ler a Bíblia no original devem usar uma tradução fiel, tanto quanto possível escolhido o texto. É necessário saber exatamente o que ele diz. Escolha dicionários. Para melhor você entender o texto, leia dicionários para melhor aproveitamento nas interpretações de o texto. É importante ao exegeta, quer dizer, aquele que estuda exegese, procurar dicionários, acompanhamento de dicionários de língua portuguesas, bíblicos, gregos e hebraicos. Como fazer a exegese? Na atualidade, a mídia, especialmente a TV e o rádio, têm sido usados como instrumento para espalhar a palavra de Deus. Isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, tem provocado a mente de muitos cristãos a lerdeza de pensar. Hoje existe o evangelho solúvel, evangelho do shopping center. O evangelho solúvel é um evangelho fácil. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Pastor, pregue isso. O pastor vai lá e prega. O evangelho do shopping. Você tem que comprar isso, você tem que fazer isso, você tem que comprar, senão você está amaldiçoado, senão você não presta aqui na terra. Você tem que comprar. Você é um servo de Deus. É um evangelho do shopping. Tudo você tem que ter. Quando chamam de a teoria da prosperidade. É ou não é? Estou falando a verdade ou não estou? Glória a Deus. Prega uma palavra de Deus, mas prega de uma forma errônea a exegese. Eles pegam um texto bíblico e aplicam na sua
igreja. E as pessoas não lêem a palavra de Deus, como eu falei em São João 5,39, e diz, é verdade isso aí, eu tenho que conseguir. Viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não sou pobre, sou miserável, não presto. Não é isso que a palavra de Deus diz. O procedimento exegético, o procedimento errado. Lê o que muitos comentários dizem, como não sendo o significado da passagem. Então, aceitar a interpretação que mais agradece. Este procedimento é errado pelas seguintes razões. As pessoas lêem, interpretam e querem assim que as pessoas se agradem da sua interpretação. A interpretação é essa. É desse jeito que vocês têm que interpretar. É uma maneira errônea, é um procedimento errado isso aí. Qual é o procedimento correto? O intérprete deve perguntar primeiro o que o autor diz e depois o que significa a declaração. Consultar os dicionários para encontrar o significado das palavras desconhecidas ou que não sejam familiares. É preciso tomar muito cuidado para não escolher o significado que convém o intérprete apenas. Às vezes a pessoa lê o texto e ele interpreta daquela maneira que ele quer, dá o significado de uma palavra que nem sequer existe no dicionário. E as pessoas acreditam porque não examinam a palavra de Deus, como diz João 5:39. Depois de usar bons dicionários ou mais gramáticas, devem ser consultadas para entender a construção gramatical. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conclusão. Não existindo língua universal, Deus escolheu o hebraico para expressar o que queria comunicar aos homens nos antigos tempos, dando a conhecer nessa língua o maravilhoso divino através dos patriarcas e profetas do Antigo Pacto. Algumas passagens do Antigo Testamento foram escritas no aramaico, língua que durante muitos séculos, antes das conquistas de Alexandre Magno, chegando a ser fala normal dos judeus, durante e depois do cativeiro. E certamente o próprio Senhor Jesus aprendeu dos lábios de sua mãe, atualmente, a língua morta. O linguajar de Jesus era o quê? Aramaico. E ele aprendeu com Jesus, sendo que esta língua atualmente está morta. E traduziram a palavra de Deus para o hebraico e o grego. E a língua original é aramaico. E Jesus aprendeu essa língua com a sua própria mãe, como diz os historiadores. Está aí mais uma matéria da teologia sistemática. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando e teremos mais matérias ainda falando da teologia. O que é teologia? Logia, estudo. Teo, Deus. Estudo de Deus. Que o Senhor continue abençoando e obrigado pela atenção de vós outros. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus.